Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte dia de Goiás e Red Bull Bragantino na tela do NS Futebol. Para vocês, a gente já vai direto para a análise. Temos aí, por estilo de jogo, uma vantagem clara para o Red Bull Bragantino, 56-44. Ou seja, pelo jeito de jogar das duas equipes, o Red Bull é favorito em relação ao Goiás. O que pesa contra o Red Bull e a favor do Goiás para essa bolinha sair da vantagem clara para o Red Bull para um possível empate entre as duas equipes? O mando de campo. O mando de campo pesa muito favorável ao mandante geralmente nessa competição. Então você sai de um cenário extremamente favorável para um cenário ainda favorável para o Red Bull, mas já mais equilibrado entre as duas equipes, tá? Esse cenário de mando de campo é o cenário que a gente vai ter abaixo, essa tabelinha toda abaixo. É o cenário de mando de campo que a gente vai ter que analisar para entender o porquê que tem esse empate técnico entre as duas equipes no mando de campo. Então vamos lá. Primeiro, passe, progressão e as velocidades de recuperação. 4 itens são do Bragantino, tá? Onde está a maior diferença? Na velocidade de recuperação dessa bola. Então o Bragantino pressiona um pouco mais, recuperou essa bola, ataca mais rápido, tá? Aí, nesse caso, as duas equipes atacam rápido e quase que na mesma proporção. Então, você tem duas equipes que aceleram o jogo, mais uma que pressiona e acelera e a outra que recua, recupera e acelera. Então, você precisa aí, nesse caso, num Goiás com passe um pouquinho mais longo, mas são duas equipes que tentam acelerar mais do que controlar o jogo, recuar essa bola e começar a jogada mais lenta, como São Paulo faz, Fluminense faz, outras equipes fazem. Então é uma equipe que gosta de ficar com a posse, no caso do Red Bull, mas é uma posse mais rápida, tá? Recupera, ataca rápido. Recupera, ataca rápido, tá? Quando a gente vai para o cenário ofensivo, ou seja, na hora da finalização, você tem um Red Bull que finaliza mais e uma taxa de conversão parecida para as duas equipes. Então, você tem um empate técnico na taxa de conversão e um Red Bull que tenta mais vezes. E aí é uma vantagem estratégica do Red Bull. Quando a gente vai para baixo, ou seja, sofrer a finalização, você passa a ter um bloqueio com basicamente um empate técnico e uma defesa do goleiro, aí sim, uma vantagem do Goiás. Então você tem quase 2 empates técnicos, conversão e bloqueio, e você tem uma vantagem de número de finalizações para o Red Bull Bragantino e uma vantagem de defesa do goleiro para o Goiás. Então você parte do pressuposto que você tem duas equipes, uma que vai recuar, outra que vai dominar essa posse, que é o caso do Red Bull Bragantino, que ataca até mais vezes, mas que tende a parar muitas vezes no Tadeu. E também você tem uma outra equipe que, por não finalizar tanto, também não gera tanto perigo. Então perceba como as coisas vão se aproximando. Você tem até uma sensação de controle do Red Bull, mas é uma sensação real, no sentido de número de ações, mas pode não ser real se não ficar efetivo, ou seja, se não transformar isso em gol. Quando a gente vai para análise desse mando de campo e também do estilo, o que impacta o estilo do Red Bull Bragantino para uma equipe como o Goiás? O que modifica o comportamento dos seus jogadores? Basicamente, você tem aí, quando você está nessa linha laranja, você tem o Goiás, jogando em casa, como mandante. Na linha em azul, você tem o Goiás jogando contra equipes parecidas com o Red Bull. O que modifica? Você passa a ter menos recuperação, você tem menos recuperações aqui nesse cenário, menor progressão e menor passe. Iago, isso é estratégico ou dificuldade? Diferença estratégica e dificuldade. Estratégico, eu modifico o meu comportamento em sua maioria, mas aumento o meu ganho. Dificuldade, eu modifico o meu comportamento e caio o meu ganho. O que acontece com o Goiás? Eu tenho a manutenção do bloqueio, manutenção do gol, queda na defesa e queda no chute. Nesses dois cenários eu tenho dificuldade. Então o Goiás encontra dificuldades contra equipes parecidas com o Bragantino, tá? Quando a gente vai para o Bragantino, vocês já entenderam que o cenário é diferente. Bragantino jogando fora em laranja, Bragantino jogando contra equipes parecidas com o Goiás em azul. O que acontece com o Red Bull Bragantino? Eu aumento a velocidade nos dois cenários, aumento a progressão, aumento o passe. Aumentei tudo isso? Maravilha. Dificuldade ou estratégico? Estratégico. Por quê? Porque eu passo a aumentar também a finalização, aumento ligeiramente a conversão, aumento o bloqueio
e aumento a defesa do goleiro. Então, eu tenho um cenário de aumento geral, ou seja, um inchaço do gráfico que é positivo nesses pontos, beleza? O que a gente pode entender? Como você tem boas taxas, vocês têm baixa taxa de conversão nos dois cenários, o que vai influenciar diretamente é justamente o primeiro gol. O Goiás realizando o primeiro gol tende a encaminhar uma possível vitória, ou pelo menos garantir ele no empate, e tende a ter um controle estratégico. Por quê? Oferta a bola ao adversário, explora o contra-ataque do jeito que prefere. Mais ou menos o que aconteceu no jogo contra o São Paulo. Faz o primeiro gol, recua as linhas, não consegue o adversário passar essas linhas, se aproveita o contra-ataque para poder fazer um segundo gol. Tá? Então ele entra no modo mais confortável de jogo. Bragantino faz 1-0, Goiás é obrigado a atacar, obrigado a sair, Bragantino é obrigado a pressionar, aí entra num cenário muito mais favorável ao Bragantino. Recupera essa bola, ataca rápido com espaço, e aí provavelmente você está falando de um jogo que vai abrir 1, 2, 3-0 de diferença. Tá? Então você tem um cenário aí, Goiás fazendo o primeiro gol, toma controle estratégico e garante, ou pelo menos encaminha bem uma vitória. Você tem o Red Bull Bragantino que, se fizer o primeiro, a tendência é ir ampliando e garantindo a vitória também. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível, gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu, até a próxima.